Gente querida, bem-vindo, bem-vinda a mais um Janelas da Esperança. É uma alegria estar com você aqui nessa noite, onde nós queremos mais uma vez ter esse momento de comunhão e aprender também da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui numa modalidade nova, então se der algum problema a gente tem que fazer ajuste, tá? Espero que esteja aí tudo bem, tudo certo, tá? Nós estamos transmitindo ao mesmo tempo no Facebook e também no YouTube, tá, gente? Então aí se der qualquer probleminha, qualquer coisa, você comenta aí que a gente vai também tentar resolver, tá bem, gente? Espero que tenha tudo certo, que esteja aí funcionando. Se a gente vê também que dá algum problema aí, a gente também, sem problema nenhum, para tudo e volta a fazer do jeito como sempre foi feito, tá, gente? Deixa aí seu comentário, tá tudo certo, tá funcionando, como é que tá aí para você, tá dando certo a transmissão, como é que está funcionando aí para você, tá funcionando, gente? Deixa aí o seu comentário, só para eu ter certeza que tá funcionando ou não, tá? Bom, pelo que eu tô vendo aqui, tá funcionando, tá? Deixa eu ver até aqui no meu celular. Tá funcionando, né, gente? Tá normal, então tá bom. Então vamos lá, vamos meter ficha aí. Qualquer coisa você avisa aí se der algum problema, tá? Que a gente vai então tentar resolver, tá bem, gente? Coisas novas às vezes acontecem imprevistos, né? Mas vamos ver se está funcionando, diz aqui a Márcia Maria Foscarini. Ok, Márcia, obrigado aí pelo comentário. Então tá tudo certo, tá, gente? Que pra mim aqui tá dizendo que tá dando uma oscilada, mas de repente é algum problema então aqui mesmo dos dados, tá? Se tá funcionando, então tá ótimo, tá? Qualquer coisa vocês avisem aí, tá, gente? E eu quero saudar a nós com as senhas diárias de hoje. Hoje é dia 8 de maio de 2020. E nos diz o Salmo 119, verso 77, que é o Salmo da Palavra, versículo a versículo deste Salmo, que é também o maior da Bíblia, lá fala da Palavra de Deus. E ele diz assim: tem compaixão de mim e eu continuarei vivo. Tem compaixão de mim e eu continuarei vivo. E também Marcos, capítulo 1, versos 30 a 31, a sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar, e a febre saiu da mulher. Isso aí, gente querida, né? Versículos aí que vem falar de doença, de pessoas acamadas, né? Mas da esperança, né? De que em Deus, Ele que tem compaixão de nós podemos continuar vivos. E é isso aí, gente. Vamos lá, deixa eu ver quem é que está comentando aqui com a gente. A Neuci Zenger. Oi, Neuci, ela diz aqui tá bem, ok. A Marlene Renner diz boa noite a todos, tudo certo, ok. O Eliseu Baques dá um ok. A Nelly Ram tá aqui, diz boa noite, tá tudo certo. A Ersânia Márcia Klein disse que lá tá dando uma oscilada, tá? Então a gente vai fazendo assim, tá? Se vocês verem que travou aí, ou no Facebook ou no YouTube, tá? A gente para tudo e começa de novo, tá? Sem problema nenhum. Chegou aqui também conosco a Vera Ferreira. Oi, Vera, ela diz boa noite, que legal. Gente, aí embaixo no seu celular, se você está assistindo pelo celular, né? Tem um botão chamado compartilhe ou compartilhar. Aperte ali, vamos espalhar esperança, porque o nosso povo, as pessoas estão entrando em pânico, elas estão desesperadas. Vamos levar esperança às outras pessoas. Aperte ali, eu disse domingo no culto, nunca foi tão fácil de evangelizar, porque se você aperta um botão, que é o botão compartilhar, de repente você leva essa mensagem a exatamente a pessoa que está precisando ouvir aquilo que vai ser tratado nessa noite. Podemos todos nós, através desse apertar no botão, ser mensageiros da palavra de Deus. Então, se você se sentir à vontade, aí embaixo tem o botão compartilhe, aperte ali e vamos participar, vamos levar a mensagem de esperança para outras pessoas. Chegou aqui também conosco a Lourdes Condorfer, que diz boa noite, estamos juntos, valeu Lourdes. E durante a programação você pode aí também deixar o seu comentário.
Semana passada veio assim também colocações, dúvidas, pode colocar. Eu sempre lembro as palavras do professor lá da faculdade, Euler Westphal, que dizia: não existe pergunta boba, a única coisa boba é não perguntar. Então, sem timidez, se você tiver alguma dúvida, algo que você quer saber, algo que não ficou claro, faça a sua pergunta que a gente, na medida do possível, vai tentar esclarecer. Claro que nós não temos todas as respostas, porque nós não somos Deus. Deus tem todas as respostas, nós não. Se nós tivéssemos, nós assumiríamos o lugar de Deus, o que seria terrível. Então, ainda bem que não temos todas as respostas, mas aquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, isso então nós podemos apresentar. E hoje nós temos uma participante lá de longe, ou nem tão longe assim. Eu já vou abrir aqui a janela para vocês poderem ver, que é essa janela aqui. Está conosco a Sara. A Sara participa conosco lá de Porto Alegre. Boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. É uma alegria estar com vocês nesta noite e compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco sobre esperança. Isso aí, deixa eu perguntar, gente, vocês estão conseguindo ouvir bem a Sara? Como é que está? Está baixo? Está alto? Como é que está o áudio da Sara, né? Daqui a pouco a Sara ela vai também se apresentar, e aí você pode também comentar aí como é que está de repente então o áudio da Sara. Chegou aqui também a Marilete Ronald, que diz boa noite, tudo certinho, valeu Marilete. Sara, para o pessoal te conhecer um pouco mais, conte um pouco de ti pra gente. Meu nome é Sara Papes Martins, sou casada com o Douglas André Martins, que esteve no programa na semana passada, participando aí. Eu sou pastora da ESLB, aqui em Porto Alegre, na comunidade São Mateus e na comunidade Caminho. A comunidade Caminho é onde eu trabalho mais focadamente, especificamente, num projeto de plantação de igreja, no extremo sul da Zona Sul. Então, é uma comunidade que está nascendo e falar de esperança, pensando nessa comunidade, vivendo igreja a partir de uma igreja que está crescendo, é algo que nos impulsiona a continuar a procurar palavras. Então, é isso. Eu sou, então, ministra há pouco tempo, esse é meu primeiro envio. Estudei em São Bento do Sul, na mesma faculdade que o pastor William. E estamos aí agora próximos, né? Porto Alegre é pertinho de Sapiranga. Então, estamos aí. Antes, o Douglas e a Sara estavam mais perto ainda, eles estavam aqui em Dois Irmãos, né, Sara? Sim, é verdade, antes estava mais pertinho. Isso aí. E muito bem-vinda aqui, Sara, neste programa que nós estamos tendo aqui nessa noite, né? Onde nós também queremos, então, aprender mais da palavra de Deus. Deixa eu compartilhar um pouco também. Conversei mais com a Sara a partir de 2018, eu acho. Quando eu estava lá em Joinville, eu subi lá em São Bento para almoçar com vocês. O Douglas, eu já disse no programa passado, eu conheço desde 2011. E daí fui lá, a gente almoçou lá em São Bento do Sul. De repente, o Douglas e a Sara foram então enviados para Dois Irmãos. E um pouco tempo depois eu vim cair aqui em Sapiranga. E assim a gente está, então, sempre aí próximo, né? Próximos, é agora, verdade. Então, eles ali em Porto Alegre, no mesmo sínodo, inclusive, né? Sim. E é muito bacana isso tudo, né, Sara? Sim. É bem interessante o que a Sara falou do projeto de plantação de igreja. De repente, o que é plantação de igreja? É uma comunidade nova que está nascendo, do zero, né, Sara? Sim. Talvez seja interessante falar um pouquinho. Aqui em Porto Alegre, na região, há 40 anos, nenhuma igreja foi plantada, né? Não existia uma iniciativa de formar uma nova igreja. E percebendo isso, a comunidade São Mateus, junto com o Sínodo e a União das Comunidades aqui de Porto Alegre e a CEPA também, decidiram encarar o desafio e fazer missão. E aqui na Zona Sul, no extremo sul da Zona Sul de Porto Alegre, perto da Restinga, aqui na Ípica, é uma região que não tem nenhuma igreja luterana, e é uma região que está crescendo em Porto Alegre, está grande, se desenvolvendo, com muitos condomínios novos, tem tudo para expandir esse lado, e percebemos que a palavra de Deus também precisava estar aqui, nós, como igreja luterana, também precisávamos estar aqui. Então, nasceu essa iniciativa há algum tempo. A partir do ano passado, foi alugado um espaço para fazer o templo, né, um espaço com o templo.
E em março, dia 1º de março, eu comecei, então, o trabalho aqui na plantação de igreja. Estamos aí com os desafios que todos estão enfrentando diante da pandemia, mas sendo uma igreja relevante no contexto em que estamos. Essa é a nossa proposta e essa é a nossa missão também. Até não é uma entrevista, mas deixa eu perguntar para a Sara, né? A Sara foi, então, ordenada ao ministério esse ano, chegou em Porto Alegre 1º de março, se eu não me engano, né? Sim. Uhum. Quantos cultos você fez na comunidade, Sara? Culto presencial na comunidade eu fiz 2 antes do isolamento. Então, a comunidade São Mateus e comunidade Caminho, eu mal conheci e estou conhecendo pelas redes sociais, porque nós temos cultos online, temos estudo bíblico e conversas, mas conhecer de fato o espaço é só 2 momentos, 2 semanas. Eu estou mais tempo em isolamento social aqui em Porto Alegre do que estive andando livremente. Mas, pessoal, se quiser seguir também o Instagram da Caminho, eu vou deixar aí, Caminho ISLB. E vem novidade nas próximas semanas de uma ação que a Caminho está fazendo. São Mateus também tem as suas ações, está sendo relevante no seu contexto. Mas eu deixo aí para o pessoal, então, acompanhar o desenvolvimento dessa comunidade, que eu digo é um bebê. A Caminho é um bebê. Sim. E ela precisa de toda atenção especial nesse momento. É isso aí, só então essa curiosidade, né? A Sara mal chegou lá na comunidade e veio a pandemia, né? Inesperadamente, mas está cumprindo e está fazendo a missão de levar a palavra igual. Aqui tem mais algumas participações. A Noeli Elifetter diz, está bom. A Márcia diz, áudio baixo. Mas eu acho que agora eu já consegui aumentar. Eu acho que agora já está ok, né? Eu dei uma aumentada aqui. Vocês viram que de repente eu estava olhando aqui para o lado. É porque eu estava fazendo os ajustes, né? Mas qualquer coisa vocês têm toda a liberdade aí, gente, de também comentar, tá? A Lourdes Condorfer diz que belo trabalho, Sara. Pregar e divulgar a palavra numa região nova. Deve ser muito interessante. Abraços fraternos. Obrigada. Isso aí. Também está aqui conosco a minha mãe, a Irmcard Zacarias. Ela diz, oi filho, bom programa, abraço. Abraço, mãe. Isso aí. E a Nelly Ram diz, hoje o meu neto está assistindo no YouTube. Ele achou para a avó. Ah, que legal, né? As crianças, elas já sabem mexer, né? O celular achou aí a transmissão para a gente, então, poder estar aqui de longe juntos, através do Janelas da Esperança. É isso, gente. Pelo que eu vejo aqui, a transmissão normalizou, tá tudo certo, tá tudo verde aqui. Então, vamos tocar a ficha, porque temos muito a aprender no Janelas da Esperança de hoje. Qualquer coisa, vocês aí avisem. Sara, tá contigo. Então, eu conversando com o pastor William, quero trazer um texto de Romanos 8, capítulo 8, dos versículos 18 a 24, e a partir desse texto nós vamos entender por que nós precisamos falar de esperança e o que nos motiva também sobre este tema. Então, Romanos 8, versículo 18 a 25. Passo a ler, então. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Este, então, é um texto da carta aos Romanos, que Romanos 8 é um dos capítulos, assim, da Bíblia que eu mais gosto. Lógico que não dá para dizer que a gente vão ter vários, mas Romanos 8, assim, me encanta.
me encanta muito, porque fala do ser humano de uma maneira, assim, maravilhosa. Não só do ser humano, mas do amor que Deus tem por sua criação. Antes de nós falarmos sobre a esperança, nós precisamos entender por que será que o ser humano precisa de uma esperança? Por que esse ser humano sofre? Por que nós precisamos de esperança? É uma boa pergunta. Vocês já se perguntaram? Já se perguntaram sobre isso? Por que nós sofremos? Por que nós precisamos esperar por algo? Por que precisamos passar por isso? E nós nos fizemos essa pergunta e ao longo também do estudo da teologia refletimos sobre isso. Por que nós precisamos esperar e o que esperar? Esse texto de Romanos, ele vai falar de uma condição de sofrimento que todo ser humano passa. Mas o interessante é que não é só o ser humano, é toda a criação. Não somos só nós sofredores neste mundo, coitados sofredores, mas se nós olharmos, toda a criação de Deus sofre. Sofre e enfrenta tribulações. E o texto fala que tem um responsável por isso. A criação sofre porque alguém sujeitou a ela. Ai, ai, ai. Quem será que sujeitou? Por que essa criação, natureza? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a natureza sofre. Vocês sabiam disso? A natureza sofre, as plantas, tudo que existe, tudo que Deus criou sofre. É interessante a gente olhar não o isolado, mas o ser humano como parte dessa criação sofre. Tudo sofre. O universo todo sofre, né? Isso. A gente pode pensar um exemplo de sofrimento da criação, da natureza, são os desastres que o desmoronamento da barragem, por exemplo, que matou milhares de seres vivos, plantas, animais, e enfim, ou as queimadas, o universo como um todo sofrendo. Sim. E existe um motivo para isso acontecer. E o texto fala que essa criação toda, ela guarda uma esperança. Isso é interessante, né, Sara? Porque muitas vezes a gente vê o ser humano é o coitadinho, mas na verdade existe algo que nós vamos chegar lá, né? Que afetou não só o ser humano, não é só o ser humano que sofre, mas todas as outras coisas elas também sofrem, né? Então essa descentralização do foco só em si e um olhar um pouco mais para a totalidade, o que está em volta, né? E nós vamos chegar lá depois o que causou isso, né? E se nós pensarmos, né, e tirar o foco só do ser humano, né? Não é só o ser humano que sofre, mas também toda a criação, nós também nos vemos como responsáveis desse sofrimento e como parte de um todo, e um todo criado por Deus. Nos reconhecemos como criatura dentro desse mundo criado por Deus e como parte de algo maior, algo que somos responsáveis. Inclusive, por exemplo, né, o pessoal às vezes até está cansado, já não pode mais nem ver TV porque falar de coronavírus, a gente vai falar de coronavírus aqui também, né? Mas é também um dos aspectos que mostra que a criação ela geme. Não é só o ser humano que sofre, mas também um pequeno vírus invisível causa um sofrimento de toda a criação, né? Que, claro, afeta também seres humanos. Antes esse vírus atingia mais animais, né? Mas agora, então, atinge também seres humanos. Também é um indicativo de que a criação, ela sofre. Mas Exato. Por que ter esperança? Por que ter esperança? E, bem, antes de nós responder por que ter esperança, acho que seria interessante nós dizer por que nós precisamos de uma esperança. Por que a gente precisa de uma esperança? Por que falar de esperança e por que passamos por isso, talvez, né? E então... eu quero convidar os ouvintes e também o pastor William a refletirmos sobre isso a partir de Gênesis 3. Bem, Gênesis 3 é um texto que o pastor William disse que provavelmente todos conhecem, sabem o que aconteceu ali em Gênesis 3. De fato, é um texto muito conhecido. Não só dentro da igreja. Gênesis 3 fala da queda, momento em que separou o ser humano de Deus e Adão e Eva.
Mas tem uma parte de Gênesis 3 que é bem interessante nós percebermos e destacar também. Vou comentar, então, vou ler esse versículo e acho que a partir disso a gente pode conversar um pouquinho, né? Ótimo. Então, depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido e se esconderam de Deus... Que não era uma maçã, né, Sara? Não. Não, era uma maçã, né? Vamos ficar na curiosidade para saber qual era essa árvore, qual era o fruto. Sim. Então, Deus foi procurar Adão e Eva porque ele ia lá conversar com eles, face a face. Vamos dizer aqui, né, ilustrando, tomar o chimarrão da tarde. Sim. E não encontrou Adão e Eva. E então ele encontra e descobre que eles comeram do fruto proibido e ele diz sobre a consequência disso. E eu quero destacar os versículos 16 até o versículo 19, eu vou ler. É Gênesis 3, 16 a 19. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos, e seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado, que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Bem, surgiu essa pergunta, né, William? Quando a gente conversava sobre Romanos 8, quem sujeitou a criação, a vaidade, ao sofrimento. Ao sofrimento. Sofrimento. Quem sujeitou? Entendamos a criação, nós também. Quem nos sujeitou? E aqui está a resposta. Quem sujeitou essa criação? O próprio homem. Pois dela a terra é maldita por causa do que você fez. Aqui nós também podemos perceber que o desejo de Deus não é que nós soframos. O desejo de Deus não é que nós passemos por tribulação. Ele não nos criou para isso. Ele não criou a sua criação. Ele não fez todas as coisas desejando que nós nos afastássemos dele, desejando que a criação sofresse. Acho que tivemos um probleminho com a Sara. Vamos aguardar. Caiu a conexão da Sara. Deixa eu aqui fechar a janela dela. Vou aguardar aqui, ela já vem de novo, tá? Vamos ver. Voltou a Sara. Deixa eu abrir a janela novamente. Isso, voltou a Sara, né? Então, conseguiu pegar o que... Sim, pegou. E até eu já vou aproveitar então para colocar, né, que ao longo do relato da criação, que está ali em Gênesis 1, principalmente, né, em começo do 2, né, sempre vem aquela frase, né, e Deus viu que era muito bom. Ele cria e aquilo era muito bom. Então não tinha sofrimento, né, era maravilhoso, era uma obra de arte, era ótimo, era bom. Então até Gênesis 3 estava tudo ok. Não por causa do ser humano, mas por causa de Deus, porque Deus havia feito e o que Deus faz é perfeito, Deus fez bom. Se Deus é perfeito, como ele vai criar uma coisa imperfeita? Isso é impossível. Então Deus fez as coisas boas, né? E isso então assevera isso, né? De que até ali, nossa, eles até podiam desfrutar de tudo isso que Deus estava dando a eles, né? Sim, eles estavam então em algo maravilhoso. Mas por decisão deles, né, decisão de se parecer com Deus, de querer algo a mais, eles afastam. Aqui acho que seria interessante trazer o conceito de pecado, né? Talvez, William, você quer... Isso, o pecado no hebraico, né, uma das palavras, mas é a mais conhecida, vem da palavra ratá, que significa errar o alvo.
né? A pessoa que está com um arco e flecha, né, querendo acertar o alvo, e era o alvo, no hebraico eles dizem ela cometeu um pecado. O que acontece? Eles podiam desfrutar de tudo, tinha uma lei só no Jardim do Éden: aquela árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, né? Todas as árvores podem comer, até da árvore da vida eles podiam comer, só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles tinham esse alvo, mas eles erraram o alvo, eles foram para um caminho diferente, tentados pela serpente, que disse: se vocês comerem da árvore, vocês vão ser igual a Deus, por isso ele não quer que vocês comam dessa árvore. Detalhe, o ser humano já tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus, então vê como é que ela foi sem vergonha, essa cobra, né? Sem vergonha mesmo, né? Ele propondo uma coisa que eles já eram criaturas, mas criaturas à imagem e semelhança de Deus. E ela faz essa proposta e o olho deles brilha, e eles então desobedecem a Deus. Eram um alvo, Deus tinha proposto um alvo, e eles seguem um caminho então diferente, mudando tudo. Sim, e a partir daí então o ser humano se afasta de Deus e recai uma maldição sobre a terra, sobre a criação, por causa desse afastar. A partir de então, o ser humano passa a sofrer. Estar longe de Deus é sofrimento. Onde Deus não está, há sofrimento. Mas então você pode pensar: se eu estou sofrendo, então quer dizer que Deus não está comigo? Não, não é isso. Acontece que Deus nos criou para estar em comunhão plena com Ele. E então, sem sofrimento, sem nada. Mas nós nos afastamos dele a partir de Gênesis 3, e nosso relacionamento ele não é pleno com Deus, por causa do pecado. E esse pecado que não é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. Não se resume a questões éticas, né? Não é o pecado moral, ético, de atitudes, mas é o pecado de todo ser humano, que está sobre todo ser humano desde o ventre, desde o bebezinho ali, que ainda nem sabe falar, mas ele já está em condição de pecado, por isso ele sofre, por isso sofremos. E não quer dizer que Deus não esteja com a gente. O fato é que Deus nos ama e vem ao nosso encontro nessa condição para nos resgatar. E é isso que nós vamos ver mais adiante também. Nós não ficamos onde estamos. Deus não deixa o ser humano abandonado ali nesse sofrimento. E Romanos 8 mostra isso. Que passamos por um sofrimento, que a criação sofre, geme, e que isso é consequência do afastar-se de Deus, ali de Gênesis 3. E a partir de então, todo ser humano, toda a criação, busca uma forma de se salvar. Por isso precisamos falar de esperança. Isso que eu acho fantástico na Bíblia, porque se a gente olhar, é difícil resumir a Bíblia, mas a Bíblia é o quê? É o plano de salvação para salvar o que o ser humano fez errado, né? E o ser humano vai tentando dar jeitinho, né? Bem brasileiro, sem preconceito com os brasileiros, só uma piada, né? Mas vai tentando dar jeitinhos para consertar aquilo que fez errado e não consegue. Por exemplo, a primeira coisa que Adão e Eva fazem é se esconder de Deus, né? Com medo de Deus. Ai, que nem criança quando faz arte, né? Foge, se esconde, né? Enfim, né? Como se eles pudessem se esconder de Deus, na verdade, né? E daí eles fazem folhas de figueira para se cobrirem, para esconder o seu pecado. O ser humano tentando esconder o seu erro sozinho. E ele não consegue, Deus sabe o que eles fizeram. E aí é que está o problema, ninguém foge disso, né? E aí então vem aí toda a história do povo de Deus, que a gente vai passar de maneira resumida, mas, né, do ser humano então tentando resolver esse dilema de voltar a ter comunhão plena com Deus, e ele simplesmente não consegue. Ali em Gênesis, né, tinha uma lei, descumpriram. Através de Moisés, Deus deu 10 leis. Descumprem. Na Constituição brasileira tem 245 artigos, não parou de haver pecado, continua havendo pecado, né? A lei também é uma maneira do ser humano, agora no sentido espiritual, não civil, no sentido espiritual de tentar se salvar, só que ele não se salva diante de Deus, ela organiza a sociedade, e isso é muito bom, essa é a função da lei. Mas
a questão da salvação, nem a lei não dá conta de causar mudança e transformação no ser humano. E é isso que é a Bíblia, é Deus então providenciando um plano de salvação para que o ser humano tenha esperança. E assim, interessante que quando o ser humano ele se esconde de Deus e faz as folhas e se cobre, ele não está buscando o Senhor, ele busca a esperança naquilo que ele pode fazer. E então, a partir da queda, o ser humano começa a buscar a esperança nele mesmo. E se acha, então, o que pode fazer as coisas, aquele que dá conta, e passa a viver uma vida de busca de esperança em coisas que são passageiras, que não nos garantem. Que garantia nós temos no tempo que estamos vivendo? Nada. Não temos garantia. O ser humano não pode garantir, não pode trazer esperança, mas ele tenta, e essa também é uma tentação para o ser humano, tentar garantir algo, buscar algo, e então passa como a gente tinha falado, a olhar só para si mesmo, se curvar a si mesmo, nessa busca de esperança, aquilo que ele dá conta, Sim. mas o que nós damos conta, né? Não, e essa busca de preencher esse vazio que ficou lá de Gênesis 3 dentro do ser humano, né? No âmbito civil, tudo bem, você de repente, né? E a gente está esperando que tenha uma vacina, um medicamento no âmbito social, ok. Mas muitos chegam a colocar toda a esperança da sua vida nisso, como se não houvesse nada depois da morte, né? Então essa que é a questão. Deus não fez o ser humano para ele morrer. A morte não faz parte da criação de Deus. Ela vem depois. Romanos, retomando ali, a Sara já falou, né, do texto de Romanos 8, mas Romanos também nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E é lá que nós vamos chegar, né, Sara? Isso. Acho que podemos ir agora para o próximo texto e caminhar nessa linha da história da salvação e em qual nós nos encontramos, que é o texto de Romanos capítulo 1, que fala então daquilo que Deus fez por nós, seres humanos e toda a sua criação, quando nós nos encontramos nessa condição de sofrimento, de afastados de Deus, mas Ele não nos deixa ali. Eu quero ler a partir do versículo 21, Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. E trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Então, esse texto é o que retrata o buscar a esperança em si mesmo, buscar uma salvação no próprio ser humano ou até mesmo na criação. Interessante que ele fala que buscou a imagem, então, de semelhante ao ser humano, ou às aves, ou os animais, os répteis, e algo totalmente confuso, algo assim, é como se fosse um desespero de tentar encontrar uma salvação em algum lugar. Vamos tentar no ser humano, não deu no ser humano, vamos tentar nos animais, nas aves, nos répteis, nos quadrúpedes. Vamos procurar uma salvação nesse desespero que o ser humano estava se encontrando. E aí que Deus nos encontra e vem até nós, nessa situação difícil, nessa situação confusa. Podemos imaginar assim, o ser humano correndo para todos os lados, né? A gente pulou, mas lembrando agora, podemos falar Gênesis, né? Do primeiro assassinato, Gênesis 4, em que, consequência da queda, o ser humano se voltando contra o próprio ser humano. Começou o sofrimento. O sofrimento, Gênesis 11, da Torre de Babel, que é então o ser humano querendo ser como Deus, querendo algo mais, querendo
conquistar algo. Que esperança, né? Vamos fazer uma torre para a gente ser tão grande como Deus. Olha a esperança do ser humano. Aí Deus só precisou confundir as línguas, nem precisou derrubar a torre e pronto, acabou o projeto humano de esperança. Vamos construir a nossa esperança, a nossa salvação. Uhum. E todas essas tentativas do ser humano são tentativas fracassadas. Por quê? Não é porque Deus não ame o ser humano, mas é porque somos pessoas com limitações, somos pessoas frágeis e sujeitas a tentações, aos desejos humanos, sujeitas à vaidade, a fazer o mal. Não adianta nós nos iludirmos e pensar que vamos conseguir salvar o mundo. Salvador só existe um. Só um que pode resgatar. E Deus, então, encontra o ser humano nessa injustiça e dentro de tanta maldade, o ser humano fazendo mal para o próprio ser humano fazendo mal para a própria criação, se esquecendo do mandamento, da primeira tarefa que Deus deu ao ser humano, que é cuidar e zelar da criação, e agindo por si mesmo, por egoísmo, por aquilo que são seus desejos, né? Quando nós vivemos longe de Deus, nós passamos a viver conforme manda o meu eu, aquilo que está dentro de mim. Eu sou o meu próprio Deus, eu sou o meu próprio Senhor. Senhor, eu tenho as minhas regras, eu sigo aquilo. E isso é viver sem a presença de Deus. E temos algum comentário, alguma pergunta? Como é que estamos aí? Vamos ver aqui, já vou até ler aqui. O que eu estava me lembrando para não esquecer, senão depois eu esqueço. Eu estava lembrando dos 2 livros do nosso professor Euler. O livro Brincando no Paraíso Perdido, fica aqui a dica para o pessoal, Brincando no Paraíso Perdido, as estruturas religiosas da ciência, muito bom. E o outro livro que se chama O Oitavo Dia na Era da Seleção Artificial. E eu estava lembrando que da modernidade para cá, o que é a modernidade? Séculos 17, 18, 19 para cá, o ser humano tem colocado toda a sua esperança no progresso. E aqui eu não estou sendo contra o progresso, eu estou sendo contra colocar toda a sua esperança no progresso. Progresso esse que levou as bombas de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, né? Então, são assim as provas de que o ser humano tentar construir a sua esperança em si, com suas técnicas, suas maneiras, o ser humano não é capaz de fazer isso, né? A medicina não vai conseguir proporcionar vida eterna ao ser humano, por exemplo, né? Esse tipo de progresso não pertence a nós. Então, a gente de repente tem essa ideia, né, de colocar esperança em tudo, mesmo naquele que oferece esperança. E daí eu estava pensando o seguinte, né, a gente coloca esperança naquilo que promete ser forte, capaz, e Deus precisa então se fazer fraco e se entregar numa cruz para nos dar essa esperança. Ele faz exatamente o contrário daquilo que nós imaginaríamos para ter esperança. O ser humano ele quer ser forte, ter o seu poder, colocar sua esperança em tudo menos em Deus, e para nos dar a lição da verdadeira esperança, Deus então se esvazia, se faz fraco em Jesus, morre numa cruz de uma maneira humilhante, ressuscita no 3º dia e ali está a esperança. Então, o jeito que Deus traz esperança para a gente é uma lógica completamente invertida. É uma lógica que foge da nossa compreensão, e por isso é tão difícil de entender, e às vezes é difícil de confiar nessa esperança, que é uma esperança que não se vê. Uma esperança que não tem assim algo concreto ali, palpável, que você pode garantir agora, aqui e agora, né? Você tem que confiar e ter paciência. Essa é Romanos 5 diz isso, né? Esperar com paciência, e essa paciência gera perseverança. Então, o ser humano ele tem aquela questão de ter algo concreto, algo que me garante, uma garantia. Bem, a palavra de Deus, ela nos garante, né? Basta termos fé. A fé de que o Senhor vai cumprir a promessa, fé de que já estamos vivendo nessa esperança, já estamos vivendo a promessa cumprida em Cristo, e ela ainda vai
estar completa. Vamos ver uns comentários então do pessoal que está aqui. O Zeno Altenhofen diz: boa noite, gente querida, ótimo encontro para nós, tudo normalizado, juntos novamente, o Zeno e a Nelly. Valeu, Zeno e Nelly, um abraço para vocês. A Silvia Mercedes diz boa noite, Silvia. A Glair Zimmer de Oliveira diz boa noite, de longe juntos, isso aí, Glair. E o Jackson Nilson, lá de Joinville, manda um positivo, valeu, Jackson. A Cleide Petri também está aqui, diz: bem-vinda, Rose. O pessoal vai se encontrando aí, isso que é o mais legal, né? E a Neida Weber também tá aqui, diz boa noite a todos. Valeu, Neida. Abraço lá também pra dona Julita. Cleide, manda um abraço também lá pro Cuca, tá? E é isso aí, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, você pode ficar bem à vontade, que a gente está aqui pra ajudar você, a gente abrindo essas janelas de esperança para que Deus possa nos alimentar realmente com esperança, com fé, com paciência, com perseverança. Isso aí, Sara. Então, vamos para o próximo texto. Eu ainda desse aqui só vou enfatizar o versículo 20, que eu acho que esse versículo é muito importante. No sentido de que aquelas pessoas que nunca ouviram falar de Deus, como é que elas vão ter esperança, né? De repente uma tribo lá no meio do Amazonas, né? Aí no versículo 20 aqui do Romanos 1, o apóstolo Paulo diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. O que significa isso, né? Então a criação, ela tem como é que é o nome do polegar ainda? A gente coloca lá no caixa eletrônico do banco. Digital? Isso, a criação tem a digital de Deus. Ele que criou, ele que fez, né? Tá ali registrado, né? E pela beleza da criação, nós, né, sabemos de Deus. Temos, né, a revelação geral de Deus, embora a específica seja nas Escrituras. As Escrituras estão acima da revelação que está na criação, né? Mas então ali nós encontramos também o Deus que é o Deus da esperança, né, que nos leva então às Escrituras, né? A Cleide Petri diz assim: obrigado, pastores, pelos esclarecimentos. Valeu, Cleide. É isso daí. Isso aí. Temos mais um texto, então, vamos lá. Próximo texto que nós queremos trazer é o texto de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Vamos lá, Efésios 2, 1 até 10. Então nós percebemos qual é a nossa condição e o porquê precisamos de esperança e o porquê sofremos, né? E estamos entendendo qual é o caminho do ser humano, da criação como criatura diante de Deus. E Efésios vai nos esclarecer como Deus veio até esse ser humano que se afastou, que tenta construir outros deuses, que tenta construir a sua própria esperança, tenta construir a sua própria salvação. Então, o próximo texto é de Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Bem, aqui diz a nossa condição inicial. Mortos nas nossas transgressões, naquilo que nos afastou de Deus. É ali que o Senhor nos encontra. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aqui um pouco pesado, né? Mas tem boa notícia, né, Sara? Até aqui diz que nós estávamos afastados de Deus, nós fazíamos só coisas egoístas, só coisas de ira, de maldade. Até aqui um baita puxão de orelha no ser humano, né?
Sim. Mas agora? Então, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então aqui nós vemos a nossa condição e o que Deus fez por nós, estando nós separados, estando o ser humano preso nos seus desejos, na sua ira, nas suas transgressões. Quero destacar desse texto a misericórdia do Senhor. E a palavra, né, daria para fazer um estudo só dessa palavra. Mas eu gosto do texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E é isso 3. que a gente... Isso. É isso que nós precisamos. Isso também é consolo e esperança para nós. Saber que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Porque todas as manhãs nós acordamos... Eu vou dizer algo que talvez você não goste, mas nós acordamos pecadores. Nós acordamos olhando para nós mesmos, acordamos... Não devemos nos iludir, nós acordamos na nossa condição e o Senhor renova o seu amor todos os dias. Ele nos perdoa, Ele nos traz para junto de si, porque o nosso desejo é fugir. Nosso desejo é fazer que nem Adão e Eva, se esconder. Nosso desejo é buscar a nossa esperança própria a partir do que podemos fazer. E nem a fé, o texto diz que nem a fé é algo que nós geramos. A fé é algo que o Espírito, que Deus nos dá. É dom de Deus que opera em nós. Então, isso é algo fantástico, né? Desculpa, eu te cortei, eu acho. Não, tudo bem. Mas não. Até a gente crê em Deus, se não for Deus, a gente não crê em Deus. Eu sei que ficou redundante propositalmente. Se não for Deus, nós não cremos em Deus. Exato. Se Deus não se mostrar e não der o dom da fé, da gente poder crer, a gente não vai crer. Isso Martinho Lutero diz no Catecismo Menor, na explicação do 3º artigo do Credo Apostólico, né, que eu, por mim mesmo, não posso crer em Deus e aceitar as suas verdades. Né? Somente através do Espírito Santo que a gente pode ter conhecimento de Deus. Então, o que o ser humano faz pela sua salvação, Sara? Quantos por cento o ser humano faz pela sua salvação? O que o ser humano pode fazer na sua salvação, né? Ele foge, é isso que o ser humano faz. Sim, e não funciona. Ele não faz nada, é zero. Deus vai lá e procura e pergunta onde você está, porque você está se escondendo, né? Eu te aceito assim como você é. É e Deus isso que é vai interessante. lá. Deus age, né? É Deus que vai lá e ele diz, eu te aceito. Deus não apareceu lá para Adão e Eva condenando, apontando. Ele pergunta onde você está. E é isso que Deus nos pergunta todos os dias. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam e por isso ele pergunta onde você está. É isso aí. E exatamente, ele não faz nada, nem 0,00001%. Nós podemos ser o melhor cristão que o mundo já viu. Né? De um ponto de vista secular, civil, social, isso é muito bom, gente, fazer coisas boas, lá. Mas para a salvação isso não faz nada, porque o ser humano não consegue subir até Deus, não tem jeito. Então Deus teve que descer até nós, e Ele veio até nós em Jesus, né? E a salvação ela está só em Jesus, por isso Lutero enfatizava, somente Cristo.
Não é por obras. As obras são consequência da salvação. Se eu sou salvo, eu faço boas obras, mas não faço boas obras para ser salvo. É o contrário. Porque eu creio em Jesus, confesso Ele como Senhor, Salvador, único da minha vida, ou usando o texto, a gente vai trabalhar aqui no próximo domingo, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É isso que dá a salvação. Que a gente já falou antes, né? Na Bíblia toda nós vemos o ser humano dando os seus jeitinhos para tentar se salvar diante de Deus, ele não consegue. Então Deus desce, Deus se faz carne em Jesus Cristo, habita entre nós, padece na cruz, leva nossos pecados na cruz e ali está a nossa salvação. E somente Cristo. E como é que eu recebo isso? Pela fé. E a fé que Deus me dá mesmo, senão eu não posso crer. Por isso é muito importante, agora aqui estava pensando também, muitas pessoas às vezes sofrem, por que meus filhos, meus netos não creem, meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó? Ora, essa pessoa está tentando se salvar sozinha, mas ela só vai crer quando Deus dá o dom da fé para ela, e não depende dela mesmo, né? Então vale aqui também a gente não só agora lembrar da gente, mas também orar, né, pelas pessoas que elas recebam o dom da fé, que elas possam crer em Jesus e confessar Ele como seu Senhor e Salvador e serem encontradas pela graça, porque essa acho que é a palavra mais fantástica de tudo isso, né? É graça, não custa nada. O que nós damos é contribuição no sentido de uma gratidão por que nós já recebemos, mas a salvação não custa nada, é gratuito, é graça, embora custou um alto preço. Exatamente. E é aí que nós temos a nossa esperança, e é essa esperança que fala em Romanos 8, pela qual a criação espera. É essa esperança da redenção em Cristo, pela graça. O ser humano, ele dá as costas para Deus, ele se vira e busca a sua própria esperança, e Deus, em sua misericórdia, ele resgata a sua criação. É interessante que a criação, ela tem essa expectativa e espera, ela aguarda o dia em que não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, então ela estará restaurada. É uma coisa maravilhosa, e a criação percebe isso. É maravilhoso quando nós passamos a perceber isso. Quero trazer um conceito que os judeus têm de esperança, e especialmente para as mães que nos assistem, domingo é dia das mães. Para o judeu, esperança é esperar. Mas ele não espera como alguém que espera qualquer coisa. Esperança é esperar como uma mulher que está em trabalho de parto, com dores agudas, sofrendo, mas ela tem que esperar, tem que suportar as dores, na certeza de que algo maravilhoso vai acontecer. Esse é o conceito de esperança que os judeus têm. Esperar, passar pelos sofrimentos, na certeza de que algo maravilhoso vai acontecer. E depois que o bebê nasce, bem, eu não sou mãe, mas se eu falar com alguma mãe, ela vai dizer que valeu a pena. Na hora da dor deve ser assustador, né? Deve ser assustador, deve ser horrível as dores. Mas depois é maravilhoso. O que marca talvez não sejam as dores. Eu não posso dizer isso com certeza, porque eu ainda não passei por isso. Mas essa é a esperança que devemos ter. Diante do sofrimento, olhar para além, olhar para aquilo que o Senhor promete, na certeza de que algo maravilhoso vai acontecer. Nós não estamos à própria sorte. Diante do sofrimento, nós não estamos à própria sorte. A esperança é esperar na certeza de que algo maravilhoso vai acontecer. E esse algo maravilhoso, Cristo nos diz o que é. Que é estar com Deus. A criação restaurada de Romanos 8. E isso é uma coisa incrível, né? A esperança cristã, ela não é posta
é colocada, melhor falando, em algo incerto. Eu acho que no final de junho a crise vai passar, eu acho que no final de maio a coisa vai melhorar, né? Toda a esperança humana, ela tem essa questão do achismo. Tem alguém internado, eu acho que vai ficar melhor. Tirou nota ruim na escola, eu acho que vou tirar nota boa. Não, a esperança cristã, ela é uma certeza. E essa certeza se baseia na promessa de Deus. Deus prometeu e Ele cumpre o que promete. Então, ela é certeza, é uma esperança. Imagina, uma esperança que você pega na mão praticamente, de tão certa que ela é. Né? Não é uma esperança que é a última que morre. Ela não morre, ela é certeza, ela vai acontecer. No tempo de Deus, mas ela vai acontecer. E se nós temos lá em Gênesis, uma criação bela, perfeita, criada por Deus, caída, prejudicada, toda ela por causa do ser humano, nós temos então em Apocalipse uma nova criação. Né, Deus refazendo de novo tudo aquilo que o ser humano estragou. E de fato, dependendo de novo só de Deus. Né? Ele fazendo novamente. Novos céus, nova terra, não haverá pranto, nem dor, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas passaram, enfim. Fica aí a dica, né? Os 2 últimos capítulos da Bíblia são fantásticos. O pessoal tem medo de ler Apocalipse, mas Apocalipse é um livro de consolo e esperança, gente. A igreja que era perseguida, que sofria, o mundo que gemia... e eles têm esperança em Deus. O cordeiro que morreu na cruz vence a besta, vence os dragões, vence tudo. Então é um livro de esperança. Então aquilo que começou bem e o ser humano prejudicou vai terminar bem, não por causa do ser humano, porque o reino de Deus não se constrói, ele se recebe. É graça e é Deus quem faz. Não sei se a Sara concorda comigo. Sim, a nossa esperança, ela está nesse reino de Deus que com certeza nós temos que esperar, e esse Deus maravilhoso que nos alcança na nossa condição e nos transforma também, não nos deixa como estamos. Tem aqui participações, tem uma participação bem especial aqui, Sara. O pastor Sérgio Zel, que está aqui com a gente. Ah, que legal. Ele diz primeiro aqui, parabéns pelo diálogo, pastor Zacarias e pastora Sara. E daí ele coloca aqui... Gosto muito do episódio da ressurreição de Lázaro, quando pela palavra de Jesus, que chama Lázaro, ele volta à vida. Assim como em Gênesis, Deus criou vida pela sua palavra. Lázaro é ressuscitado por essa palavra. Lázaro não pôde fazer nada, mas Cristo fez tudo. Amém, Sérgio? Isso aí. Obrigada, Sérgio, pelo comentário. Isso Eu aí. acho que é isso daí. Lázaro, realmente, né? O que a gente pode fazer? O que Lázaro poderia fazer? Sim, assim como incrível. O mundo, né? A gente não criou nada do mundo, né? A gente não tem capacidade nenhuma de fazer um universo existir, né? Não tem como. A gente cria coisas, né? A partir daquilo que a gente já tem e transforma em outras coisas, mas criar, ninguém cria nada, né? Pela palavra Deus criou, pela palavra Deus diz e a coisa acontece. E isso é fonte de esperança. Deus promete a palavra e Ele cumpre a palavra, Ele faz. Isso é fantástico, gente. Tem mais participação aqui. Vamos ver quem está aqui conosco. A Carmen Merkle diz, boa noite, que Deus os abençoe. Valeu, Carmen. Também está aqui a Ignes Lemertz, que diz boa noite e abençoada noite. Amém, Ignes. Muito obrigado. É isso aí, são as participações aí do Janelas de Esperança. Tenho participação aqui, eu abri uma sala, então eu vou compartilhar na minha... O Alberi diz boa noite pra gente. Ô, né, Alberi, eu conheci ele virtualmente. O Alberi está nos assistindo aí. A Carmen aqui de Porto Alegre está nos assistindo. A Helena Lau também. Então, são as nossas participações aqui. Show de bola! Gente, vocês têm aí alguma dúvida, alguma colocação? Podem colocar sem problema nenhum, tá? Sem timidez, gente. Vamos lá, tem alguma dúvida, alguma coisa que está tirando a paz de repente, alguma colocação, contribuição? Fica aí o espaço aberto para você também poder comentar, né? E a gente vai aprendendo junto da palavra de Deus. Hoje a gente fez um resumo bíblico, né, Sara? A gente passou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse praticamente. É um resumo, né? Mas tem muita coisa para aprender a partir entrando nesses temas e para aprofundar, né? Aí tá a nossa base e, lógico, poderíamos falar sobre muitos outros textos, né? Mas é a base que temos e o que conseguimos
refletir a partir da palavra de Deus e a esperança que esse Senhor nos dá também. Ela é uma fonte inesgotável. É uma coisa fantástica. Por causa do agir do Espírito Santo, né? Senão ela seria um livro como qualquer um da biblioteca. Mas porque ela é inspirada por Deus e Deus nos conduz na sua leitura, é um livro especial. Está aqui conosco também nosso amigo Jefferson Pisque Júnior, o popular Pisque, lá de Joinville, né? Ele diz boa noite Pisque. Eu tenho que piscar para ele porque a gente fazia isso lá, né? Valeu, Pisque. Abraço lá para Helga, também para toda a família, para o Léo, todo mundo lá. Que legal. Temos uma pergunta aqui do Alberi. Vai lá, Alderi. Muito bem, Alberi. Obrigada pela participação aí. Ele pergunta assim: vocês estão usando o termo ressuscitado para Lázaro, mas a palavra nos diz que Cristo é as primícias. Por favor, esclareçam que ele não ressuscitou como Cristo ressuscitou, mas foi vivificado. Concordam? Uma boa pergunta, Alberi. A diferença entre Lázaro e Jesus é que Lázaro morreu de novo, né? E Jesus não. Então é por isso que lá ele está citando ali 1 Coríntios 15, né? Que Cristo é a primícia dos que dormem, né? É o primeiro a ressuscitar, de fato que não morre mais, né? E Lázaro não. Lázaro foi de fato ressuscitado, mas ele morreu de novo e está aguardando então a volta de Jesus dos céus para então acontecer a ressurreição de fato e definitiva, onde nós estaremos na nova criação de Deus. Não sei se ficou claro, se ficou mais confuso ou não, mas não sei se a pastora Sara também concorda, mas no meu ver essa é a diferença, né? Lázaro morreu de novo e Jesus, quando ele ressuscitou, não. Por isso Jesus é as primícias, é o primeiro que ressuscitou e não morre mais. E também a questão de ele chamar a partir da palavra Lázaro para a vida, né? Acho que é bem importante, assim, Lázaro não ressuscita por ele mesmo, como o Sérgio colocou, mas ele é chamado. Ninguém ressuscita por si mesmo. Tem outros episódios, outros textos bíblicos que vão falar, né, de pessoas que Cristo chamou, né, para acordar. Mas isso é algo que Cristo fez e, como o William falou, eles morreram, eles voltaram a dormir. E Cristo não, ele ressuscitou, andou entre as esteve aqui e subiu ao céu. E essa é a primícia, então, essa sequência que nos mostra como então será conosco, né? Não sei se eu gosto, já que aqui o pessoal pegou a questão do Lázaro, né? E eu já enfatizei isso muito em sepultamento. O pastor vai trazer esse tema aqui agora, né? Não, mas a esperança. Que eu creio que quando então de fato Jesus retornar dos céus, será parecido com Lázaro, né? Será William, vem para fora, né? Algo assim nesse sentido, né? A palavra de Deus que vem e aquilo se cumpre, né? Nós cremos na ressurreição do corpo, mas não vamos entrar muito nesse assunto, senão vai vir outras dúvidas, né? A gente não... mas de fato, Alberi, ele não ressuscitou como Cristo, né? Porque foi Cristo que chamou Lázaro, né? Ele não ressuscitou como Cristo. Mas existe sim diferença, e essa diferença precisa estar clara. Mas fato é que Cristo deu a vida novamente. E nós entendemos, eu acho que é importante, é um gancho para a gente esclarecer isso, que Jesus é Deus. Jesus não é menos que Deus. Jesus é Deus e ele tem poder, a palavra tem poder. A segunda pessoa da Trindade. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é tão Deus quanto Deus, né? Ele igual ao Pai e igual ao Espírito Santo. Sem maior nem menor. Não existe essa distinção na Trindade de que um é menos e outro é mais, né? E Jesus estava com Deus na criação, e em João nós lemos que ele era o Verbo, e a palavra, e a criação ela foi feita, né? A partir da palavra do Verbo. Então, Jesus é a palavra que dá vida. Gerado de Deus, não criado. Aqui a gente poderia aprofundar muito, que é um tema fantástico. Mas então Jesus, ele tem a palavra da vida. Imagina quando ele diz levanta, não é um simples levanta, mas é um levanta que dá vida. Isso aí, no alemão a gente diz aufstehen, né? Alguma coisa assim, o pessoal me ensinou uma vez, né? Aufstehen, alguma coisa assim, né? Levanta e o Lázaro então levantou. Gente, mais alguma dúvida, colocação, tá?
Aqui nessa modalidade que nós estamos hoje, os recados eles vêm aqui e aparecem a cada 30 segundos, tá? Aqui eu tenho mais um comentário aqui da Vai Carmen. lá. Pode ir lá, pode ler. Enquanto isso eu tomo meu café. Ela diz: parabéns para vocês, está muito boa a palavra de vocês sobre esperança. Obrigada, Carmen, pelo comentário. Que bom que está contribuindo para vocês, está trazendo edificação na vida de cada um de vocês. Alberê disse obrigado. Espero que a gente tenha esclarecido o termo, essa situação, Alberê. Mas é de fato algo que é de se pensar e colocar e refletir sobre o assunto, né? Acho válido. Sim, com E é certeza. assim que a gente cresce, né? Fazendo as perguntas, refletindo. Muito Isso bom. aí. Você tem também qualquer dúvida, pode depois mandar uma mensagem para a pastora Sara, para o pastor William, né? A gente também vai conversar. E, gente, ter dúvida é a melhor coisa. Aí a gente aprende mesmo, né? Quando a gente sabe tudo, daí a gente não aprende nada, né? Então, a melhor coisa é ter dúvidas, né? É bom ter dúvidas. É isso aí, não chegou mais nenhum comentário aqui. De repente ainda chega, enquanto isso eu dou os avisos e nós vamos assim também encaminhando o fim do nosso Janelas da Esperança de hoje. Semana que vem vamos ter um participante de um pouco mais longe. Vai estar conosco o pastor Rafael Krieger, lá de Nova Santa Rosa, Paraná. Veja só, tem a Santa Rosa aqui do Rio Grande do Sul, lá no noroeste, né? Mas os paranaenses também queriam ter uma Santa Rosa, então eles inventaram a Nova Santa Rosa, né? E o pastor Rafael Krieger também vai estar aqui então com a gente, lá direto do Paraná. E é assim nós vamos então conversando, né? E aprendendo diferentes perspectivas da esperança. Daqui 2 semanas, eu não vou ainda garantir, mas eu acredito que vai dar tudo certo. De repente vamos ter aqui um olhar também da psicologia nesse sentido, tá? Mas eu ainda não vou prometer, só estou aqui jogando a conversa, mas ainda vou confirmar na semana que vem se vai ser ou não. Domingo, gente, às 19 horas nós temos o nosso culto, transmitindo essa vez lá da comunidade Bom Pastor, tá, gente? Nós conseguimos lá, o Vanderlei, ele cedeu a internet pra gente, né? A gente agradece muito ao Vanderlei, né? Então, domingo, a transmissão do culto vai ser lá da comunidade Bom Pastor, às 19 horas. Marca aí na sua agenda. Vamos ter um momento também de comunhão bem especial, refletindo através de João 14, 1 até 14, e também Dia das Mães, claro. E foi feita também, ontem à noite, se eu não me engano, foi lançada a campanha do Dia das Mães. Já chegaram alguns vídeos, mas eu vou aqui dar uma enfatizada. Se você quer mandar um recado para sua mãe, esse recado pode aparecer também no culto. Então você pode gravar um vídeo de no máximo 15 segundos com o celular deitado, desejando um feliz Dia das Mães para sua mãe, e você manda lá para o WhatsApp do pastor William, DDD 51 3134 2116. Está lá no calendário paroquial também. E aí então o vídeo também vai aparecer. Já tem chegado alguns vídeos, vai ser um momento também bem bacana. Você pode mandar para sua mãe de sangue ou também, claro, para a mãe do coração, por que não? Ou até para a avó, de repente. A avó também é uma mãe. Então fica aí também o convite se você quiser participar. Sara, tem avisos? Domingo nós temos nosso culto online, live do culto, às 10 horas para o pessoal da São Mateus. Também todos os convidados, né? A live acontece na página da São Mateus, Comunidade Evangélica São Mateus. Acho que é assim. Então, quem desejar assistir o nosso culto, às 10 horas, ao vivo, na página. Quintas-feiras temos estudo bíblico, às 20 horas. E quinta que vem, também na página da São Mateus, teremos a participação especial do convidado Douglas, o meu esposo, que esteve na semana passada aqui nas Janelas de Esperança. Ele vai estar também no nosso estudo bíblico falando sobre o capítulo 4 de Eclesiastes. Então, são esses os avisos. Show de bola! O Luiz Carlos de Souza, nosso amigo lá de Três Coroas, diz boa noite Luiz Carlos. E o Sérgio Zelk, o pastor Sérgio Zelk, está brincando aqui no Tocantins, porque ele fala lá do Tocantins, a gente não lembrou, mas é verdade. Aqui no Tocantins também temos uma cidade que integra a paróquia e se chama Santa Rosa.
Vamos fazer uma coleção aí de cidades que se chamam Santa Rosa nesse nosso Brasil, né? Olha só, que legal, o programa chegando lá no Tocantins, gente. Que coisa Tem bacana. que chamar o Sérgio para participar aí. É isso aí, vamos colocar o Sérgio aí na agenda. Eu tava pensando nisso antes, né? Vamos colocar o Sérgio aí na agenda se ele quiser participar, né, Sérgio? Sara, você ora conosco? Sim. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo tempo de conversa e de estudo da tua palavra. Agradecemos porque podemos ter a esperança em ti, naquilo que a tua palavra nos diz e nos garante. Te agradecemos porque a tua palavra é viva e fala ao coração de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, quando nós queremos construir a nossa própria esperança, que não façamos a nossa construção como a Torre de Babel, mas que possamos confiar na tua palavra que é segura e nos dirige em meio às tribulações. Colocamos essa noite em tuas mãos, pedindo que tu guardes a cada um de nós. Amém. Amém! Muito obrigado à pastora Sara pela participação. Pedimos que Deus também abençoe você, abençoe também o Douglas aí no ministério dessa plantação de comunidade nova lá em Porto Alegre, uma cidade que também precisa muito do evangelho e que de fato essa comunidade plantada possa crescer, possa dar frutos para muitas vidas ali da região de vocês. Amém. E é isso aí, assim nós encerramos então o Janelas da Esperança de hoje. E eu desejo então que você fique aí nessa noite com a paz de Jesus no seu coração e até domingo de noite então no nosso culto. Valeu, gente!